Sejam bem-vindos à Semana at Home do Ed Brasil, Make Move e Lume. Eu sou o Celso Modenese, sou publicitário e designer e hoje eu quero compartilhar com vocês muitas dicas preciosas sobre portfólio, álbuns impressos, comunicação e também apresentação, o seu PDF de orçamento. Fica aqui e assiste essa aula que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar muitas boas anotações e boas ideias. Como eu falei, eu separei essa aula em 3 pilares. O álbum de portfólio perfeito, comunicação em redes sociais e também a apresentação / PDF de orçamento. E eu quero começar falando sobre o primeiro pilar, que é o álbum de portfólio perfeito. Dentro dessa etapa, eu quero dar 3 dicas para vocês que eu considero fundamentais para qualquer fotógrafo, qualquer fotógrafa, na hora de desenvolver o primeiro ou um novo álbum de portfólio. Tá? Então vamos lá, vamos para a primeira dica. E a dica número 1 é sobre a quantidade de mostruários, quantidade de portfólios. Tome bastante cuidado com isso. Eu sei que, principalmente quem está começando agora na fotografia, às vezes a gente fica tentado quando vai em uma feira ou no Congresso Ed Brasil e olha todas as opções disponíveis das encadernadoras. Você logo pensa, nossa, eu preciso de um álbum nesse modelo? Olha, eu acho que um cliente meu vai gostar de um álbum desse modelo. E numa dessas você acaba produzindo uma infinidade de mostruários na esperança de ajudar. Mas percebam, isso pode mais prejudicar do que ajudar. Por quê? Quando você tem uma infinidade de mostruários, você acaba tornando a vida do seu cliente muito mais difícil. Imagina seu cliente chegando no teu escritório, no teu estúdio, e você distribuindo para ele 10, 15 tipos de álbum. Ele não tem muita noção, ele não participa do mercado como você. Ele não consegue encontrar no meio de tantas opções um modelo que se adapte à necessidade dele. E você também, você vai começar a discutir muito sobre o produto e vai esquecer de repente de falar algumas coisas mais importantes, como valorizar uma história de um mostruário específico que você fez e ele ficou muito bonito, mostrar como será o álbum ou uma perspectiva de como será o álbum do seu cliente. Enfim, tomem bastante cuidado com isso, gastar muito com uma quantidade exagerada de mostruários você acaba gastando muito financeiramente, acaba gastando energia do seu cliente e sua também na hora das escolhas. Se você é um fotógrafo de família, de ensaios, de newborn, tamanhos como 25 por 25, 20 por 20, eu particularmente sou muito fã de álbuns quadrados, mas o 20 por 30 também funciona super bem. Agora, se você é fotógrafo de casamento, de repente álbuns com formatos 30 por 30, 30 por 40, 25 por 30 podem funcionar muito bem para você. Então pesquise no mercado, pesquise em boas opções que se adaptem a quantidade maior do público-alvo que você atende. Entenda o público que você atende e depois escolha a opção que mais vai preencher aquilo que os seus clientes desejam. Tá? Então tome bastante cuidado com isso. É a primeira dica e é uma dica que se você levar a sério desde o começo, você terá resultados muito bons na venda dos teus álbuns. E a dica número 2 é encontrando o álbum ideal para o seu cliente. Eu já vou puxar um gancho da dica 1, quando eu falei que o fotógrafo não pode, a fotógrafa não pode jogar na mesa várias opções, 10, 15, 20 opções de álbuns para o cliente escolher. Porque, novamente, o cliente não faz parte do mercado, ele não está atento às novidades, às opções como você, fotógrafo, e você, fotógrafa. Então, na minha opinião, o fotógrafo deve tomar para si essa responsabilidade. Poxa, eu sou o profissional, eu estudo sobre álbum de fotografia, eu entendo o produto, eu entendo os fornecedores. Então, cabe a você entender também a necessidade do casal ou da família que chegou até você. Você não precisa escolher o álbum já no ato da reunião. Você pode mostrar lá os seus 2, 3 portfólios muito bem feitos e falar que depois, junto com a família ou junto com o casal, vocês vão determinar as melhores opções de acessórios. Por exemplo, se o álbum terá uma caixa de madeira para combinar com a capa fotográfica, ou se o álbum será em tecido ou em couro, vocês podem definir isso depois. E o porquê que eu recomendo definir tudo isso depois? Porque você, fotógrafo, preste atenção, é muito mais fácil você escolher o álbum ideal
depois que você fotografou o casamento, ou o ensaio, ou o aniversário, ou a sessão de newborn. Por quê? Porque você já tem uma série de referências visuais, paleta de cor, estilo do casamento. Por exemplo, se o casamento foi mais rústico durante o dia, você pode trabalhar numa caixa de madeira como essa que eu mostrei. Se o casamento foi à noite, você pode de repente trabalhar num couro legítimo preto ou marrom, algo mais luxuoso. Enfim, você pode, a partir das referências visuais da própria fotografia, do evento e das informações que você captou do casal ou da família, trabalhar sim no álbum ideal. Tá? Celso, mas como que isso fica lá no meu PDF de orçamento? Eu vou falar sobre o PDF depois, tá? Com um pouco mais de detalhe. Mas como que isso fica lá? Eu não posso vender um álbum com capa foto, um álbum com capa em couro? Você pode, mas uma dica que eu dou para você, você pode simplesmente colocar um valor na sua proposta, um valor destinado ao álbum de fotografia. Independente se ele será capa foto, ou capa em tecido, ou capa em linho, ou capa em couro, não importa, ou capa em acrílico, não importa nesse momento. Se você destinar um valor, um valor base, de repente, olha, o capa fotográfica custa X. Depois, entendendo que o casamento pediu um outro acabamento, pediu uma outra necessidade de acessório, você pode ir acrescentando isso lá na frente. Mas eu acho que trabalhar dessa forma é uma maneira muito mais assertiva de encontrar o álbum ideal para o seu casal ou a família que você está atendendo. E agora, para a gente finalizar essa primeira etapa onde nós estamos falando sobre portfólios impressos, álbum de fotografia, eu quero deixar aqui uma estratégia de venda que eu acho que pode ajudar você a aumentar o ticket do seu produto, encantar ainda mais o seu cliente e, no final das contas, deixar a satisfação dele muito mais alta. Qual é a minha dica? Toda vez que você receber a seleção do cliente, prestem atenção, toda vez que você receber a seleção do cliente, eu vou falar para você sempre colocar algumas fotos a mais. Fotos que, na sua opinião, acrescentarão muito no enredo, na história do álbum. Porque, na verdade, a missão do fotógrafo e da fotógrafa, ou do designer de álbuns, que é o meu caso, é contar a história da melhor maneira possível. Então, de repente, a noiva esqueceu de selecionar aquela foto que era uma mudança de cenário que ia ficar tão incrível no álbum, ou uma foto sensacional da sessão do casal, ou da bebê, né, ou da gestante, enfim, uma foto muito bonita que, na sua opinião, ficaria linda numa lâmina de abertura ou numa lâmina panorâmica dentro do álbum, e a noiva ou a família acabou não escolhendo. Você pode escolher essas fotos e fazer essa composição. Uma vez que você fez isso, muito provavelmente os álbuns ficarão com lâminas extras, ou seja, se o cliente havia escolhido 60 fotos para 20 lâminas, você pode acrescentar mais 10 fotos e esse álbum pode virar 23, 24, 25 lâminas. E o cliente, e depois você pode explicar isso para o cliente da seguinte forma: olha, você escolheu essas fotos, mas eu acrescentei como profissional, e eu estava lá no dia do ensaio, no dia do evento, eu senti que eu precisava colocar mais essas 5, 10 fotos, porque percebam aqui nas histórias, e você começa a contar o porquê que você colocou e o porquê que aquilo faz sentido para você como profissional. E se realmente fizer sentido, se for algo verdadeiro, que realmente ficou melhor, você vai conseguir vender isso tranquilamente, porque isso é uma verdade para você que você está transferindo para o cliente. Uma vez que você fez isso, você automaticamente terá vendido algumas lâminas a mais, terá elevado a satisfação do seu cliente e depois você pode até fazer versões minis dos álbuns, né, para entregar para a sogra ou para a mamãe, enfim. Essa é uma dica que faz muito sentido para mim. Se eu fosse fotógrafo, eu faria exatamente assim. Eu tentaria valorizar ao máximo o produto final que eu estou entregando, acrescentando fotos, escolhendo o melhor acabamento, enfim. Pensem bastante sobre portfólios, tá, gente? É algo fundamental, independente se você está começando agora na fotografia ou não. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira grande etapa da minha aula online, onde a gente fala sobre álbuns impressos de portfólios de impacto. E o assunto da vez é comunicação. Eu gosto muito de ajudar o mercado da fotografia a se comunicar melhor. É isso que eu faço aqui no meu escritório há vários anos, além de trabalhar no design dos álbuns. E eu separei aqui 3 dicas que eu considero fundamentais para qualquer fotógrafo, independente do estágio que ele esteja na carreira. E a primeira dica que eu considero fundamental é trabalhar a linguagem visual. É bem importante que vocês entendam isso.
Celso, mas o que é linguagem visual? A linguagem visual é aquilo que leva o espectador, ou seja, os seus clientes, a um entendimento sobre você, sua marca e sua empresa. Isso é feito através de textos, símbolos, texturas, ambientes, publicações, enfim. É muito importante que você entenda isso, até para você já começar a pensar, poxa, como eu posso trabalhar a minha linguagem visual? Eu vou dar um exemplo aqui da minha empresa, do meu escritório. Se você ainda não me segue no Instagram, depois você pode seguir, você pode conferir tudo que eu vou falar aqui. O meu site também, enfim. Eu tento passar algumas mensagens para as pessoas. O meu ambiente aqui, você pode perceber que ele é todo branco, todo clean, tem sempre bastante plantas, que é algo que fala sobre a minha personalidade. Tudo está sempre, tudo no lugar. Os meus posts também, em relação a textos, a estilo de gráficos e símbolos que eu coloco no post, eu gosto de que tudo esteja exatamente no lugar. Isso passa algumas mensagens que vai de encontro com a minha personalidade e também valores da minha empresa, como capricho, como profissionalismo, como um bom atendimento ou um lugar onde a pessoa, o cliente é bem acolhido. São mensagens quase que subliminares que as pessoas têm ao encontrar o meu trabalho na internet. E é muito importante que você desenhe também a sua personalidade, crie a sua própria persona para conversar com o seu público. E a partir dos seus gostos, que nem eu gosto bastante de tomar café, eu sempre vou fazer alguma publicação onde eu estou conversando, papeando e tomando um café, porque isso faz parte da minha personalidade, faz parte da minha linguagem e também transparece algumas coisas boas da minha empresa, como, olha, a gente gosta de conversar, a gente gosta de encontrar uma solução para você. Até o jeito de falar, não só meu, mas de todas as pessoas que trabalham comigo, é construído dessa forma, pensando na nossa linguagem. Então a pergunta que eu faço é, você está trabalhando a linguagem visual ou a linguagem como um todo da sua empresa? Conta para mim, eu quero saber. Se você ainda não está fazendo isso, eu quero que você se atente e comece a pensar nos mínimos detalhes, porque de detalhe em detalhe a gente vai construindo uma ideia na cabeça do cliente sobre quem nós somos e sobre valores da nossa empresa. E a dica número 2, que é importantíssima, é mostre o seu trabalho. Com certeza você já ouviu alguém na internet falando sobre isso, mas eu quero trazer isso para a sua realidade de fotógrafo, fotógrafa e designer. É muito importante que você mostre o seu trabalho, mas não só o resultado final, e sim todos os processos, todas as suas ideias durante cada etapa para chegar àquele resultado final. As pessoas se conectam muito com isso. Então, se você foi fotografar um evento e você teve um resultado X, Y na decoração ou no ensaio do casal, é bem importante você contar um pouco como foi essa experiência, como você chegou nesse resultado. Se possível, até mostrar um pouco de making of, como que isso foi gravado. Porque isso humaniza a comunicação. Isso traz o seu cliente, traz as pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta para perto de você. Eu gosto muito igual eu falei, gosto muito de café, já falei isso aqui uma vez. Se eu fosse um lugar, uma cafeteria que mostrasse para mim como o café é feito, eu ia ficar maravilhado. Eu nunca mais ia sair daquela cafeteria ou daquela padaria. Por quê? Porque eu aprendi como que todo o processo é construído até eu receber o produto final, que no caso é o café, no caso pode ser o álbum de fotografia, pode ser simplesmente um post de uma foto que você fez. Não importa se é produto, se é serviço, se é palpável, se não é, você precisa mostrar todos os processos do seu trabalho. Se você começar a fazer isso logo depois dessa aula, já começar a pensar em uma publicação e contar como aquele serviço foi feito, como aquela foto, como aquela marca foi feita, você terá um resultado bem legal, porque em algum momento do texto, em algum momento de algum slide que você criar, as pessoas vão se conectar. E quanto mais detalhes, mais pessoas se conectando, mais você consegue abrir o seu trabalho para esse universo que é o universo da internet, que você pode comunicar com quem você quiser em qualquer lugar do mundo. Então mostre o seu trabalho, e não estou falando do resultado do seu trabalho, estou falando de todas as etapas. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar principalmente na internet. E para a gente finalizar essas dicas sobre comunicação, quero falar sobre a dica 3, sobre rede social, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, principalmente sobre Instagram,
que é a plataforma onde eu mais atuo hoje, mais tenho estudado, e é a plataforma que eu quero mais compartilhar informação com você. Eu falei agora há pouco sobre mostrar o seu trabalho, e isso é muito importante dentro do Instagram. É a principal ferramenta para você fazer isso, né? Eu vou reforçar algo que eu já falei e que é muito importante. Pessoas se conectam com pessoas. Então, se você é fotógrafo, você é fotógrafa, você acha que no seu Instagram profissional só tem que ter foto dos seus trabalhos, dos seus ensaios, dos seus álbuns, enfim. Se você acha que só tem que ter foto do teu resultado final, daquilo que você fez, você está muito enganado. Porque pessoa nenhuma se conecta com uma infinidade de fotos estáticas. Você precisa criar diferenciais dentro do seu feed, seja no texto, seja realmente nas publicações visuais, ali de repente mesclando um pouco algo pessoal no meio de algumas fotos de ensaios, de casamento, de newborn, de família, enfim. Mesclar um pouco do pessoal com o profissional, fazer isso de forma orgânica, leve, de forma verdadeira, brincando com os textos, brincando no sentido, gente, de levar o espectador a ter uma interação maior com você. Então, se você é fotógrafo, só tem foto que você fez finalizada no seu feed, eu acho que você está um passo atrás quando o assunto é envolvimento das pessoas com o seu perfil. Então, comece a pensar sobre isso. Como eu posso entregar aqui no meu Instagram, no meu feed, um pouco mais da minha pessoa, um pouco mais da minha empresa, um pouco mais daquilo que eu acredito, um pouco mais daquilo que eu acho que as pessoas querem ver aqui no Instagram. Já nos stories, é a vida real. É muito importante que você mostre realmente como é o seu cotidiano, como tudo aquilo que está no feed foi feito, foi construído, como que tudo aquilo lá foi possível ser feito. Isso é bem importante. Então, dentro do Instagram, pensem assim, o Stories, 24 horas, informação rápida, precisa ser o seu cotidiano, precisa ser coisas rápidas, que você gera uma interação e as pessoas começam a te seguir. Já no feed, comece a mesclar um pouco mais assuntos pessoais, ideias que você tem durante o seu trabalho que você pode compartilhar, né? Sempre pensando no seu público-alvo. Tome muito cuidado com isso, porque às vezes o fotógrafo ou até nós designers, né, eu me incluo nisso, a gente fica meio perdido, a gente não sabe se a gente está comunicando para outro fotógrafo ou para outro designer ou para o nosso público real, noivas, famílias, no meu caso, você fotógrafo. Então eu sempre tomo esse cuidado, eu procuro separar bastante. Se você é uma pessoa que quer começar a compartilhar conteúdo, você tem sim que preparar conteúdos diferentes para quem é o profissional do mesmo segmento que você ou para outros fotógrafos ou para noivas, ou para famílias, ou para o seu público-alvo. Agora, se você está começando, você quer realmente ter mais trabalhos, é muito importante que você foque toda a sua rotina, todas as suas publicações, seja ela pessoal, seja ela de um trabalho que você realizou, foque tudo isso no seu cliente. Pense no texto de uma maneira onde que outras mães ou outras noivas possam interagir e possam se conectar. Pensem nisso. Observem o Instagram de vocês, onde vocês podem melhorar no quesito envolvimento, no quesito trazer as pessoas para perto. Eu tenho certeza que vocês terão bons resultados fazendo isso. E para a gente finalizar essa aula, eu quero conversar com você sobre a apresentação, ou PDF de orçamento. Eu quero focar nisso, que eu acho que é bem importante. E eu novamente darei 3 dicas que eu considero bem importantes para você melhorar o PDF, você que já tem, ou para você construir um excelente PDF de apresentação, se você ainda não tem. E a primeira grande dica é: simplifica tudo. Eu estou falando sério, simplifica tudo. Se você tem uma biografia de 40 linhas falando sobre você, simplifica isso. Simplifica ao máximo os seus valores, os valores da sua empresa, valores no sentido de o que você quer transmitir para o seu público. Conta só um pouquinho da sua história, não precisa ser tudo de maneira detalhada. Tá? Se você também tem uma infinidade de pacotes e as pessoas precisam fazer contas, eu devo somar esse valor, mais esse valor, mais esse valor para chegar no resultado, eu não entendi. Se você cria essa confusão na cabeça do cliente, é muito difícil que você consiga converter essa venda. As informações precisam ser claras, simples, diretas, verdadeiras.
Se você tem muitos detalhes burocráticos no seu PDF, como taxa de deslocamento 0,52 centavos por km rodado, ou pagamento feito a primeira parcela 15 dias depois do terceiro mês, ou até a data do pagamento mais 1/4 da terceira prestação, enfim. O que eu quero falar é, simplifica essas informações. Na verdade, essas informações nem precisam estar no seu PDF. Elas podem estar presentes no texto que você vai escrever para a noiva ou para a família. Porque o PDF, na minha opinião, ele tem uma função. Ou melhor, duas funções. Primeiro de tudo, ele precisa encantar, você precisa converter a pessoa, você precisa fazer com que a pessoa acredite no seu trabalho, acredite no seu serviço. Então ela precisa ficar encantada com o seu trabalho. Segundo, informar qual é o investimento necessário para ter o tão desejado trabalho que você encantou. Tá? Então são essas duas funções. É bem importante que vocês simplifiquem tudo. Então pensem o seguinte, um PDF é feito para encantar e também para informar o investimento depois que a pessoa se encantou. Olhem o seu PDF de novo, se você já tem, onde você pode resumir informações, onde você pode colocar informações que realmente valorizem o seu trabalho, contem sobre você para criar uma conexão, enfim. E na hora dos pacotes realmente sejam bem simples e definitivamente encantem os seus clientes. É isso que vai fazer a diferença no seu PDF de orçamento. E a dica número 2 é sobre a escolha das fotografias para montar um PDF de apresentação, um PDF de orçamento. E essas escolhas precisam ser bem pensadas. Eu sei que talvez você teve uma certa dificuldade até hoje em montar o seu PDF de orçamento, muito por conta disso. Nossa, eu não sei que foto que eu coloco, eu não sei onde eu coloco o texto, eu não sei como eu faço a interação da foto com o texto para que tudo fique legível. Isso é realmente muito importante. Eu quero propor aqui um desafio para você. Escolha 5 fotos com muito respiro. O que eu quero dizer com isso? O casal, ou a família, ou a pessoa da fotografia que você tirou, embaixo ou em cima, ou numa lateral ou na outra, e um espaço negativo, um espaço sem informação, que eu chamo de respiro, bem grande. Por quê? Porque é nesse espaço que as informações ficarão claras e você criará a interação, que eu gosto muito e visualmente fica legal, que é a interação entre a fotografia e o texto. Então separem 5 fotos dessa forma e as outras 5, 10 fotos, você pode separar as fotos que criam maior impacto, independente se ela tem um pouco de respiro ou não. E com essa quantidade de fotos e com essa mescla entre fotos com muito respiro, informação e texto, e fotos de alto impacto, você criará uma nuance bem interessante, uma comunicação bem positiva e uma apresentação que realmente encante o seu cliente. Então vamos lá. Vai falar sobre os seus pacotes, você pode colocar 1 ou 2 pacotes na parte superior da página e uma fotografia com bastante respiro na parte inferior e na próxima já colocar uma foto de alto impacto, pode até ter uma frase ou não, e na página seguinte tornar a colocar algum texto informativo, pode ser os seus valores, pode ser sobre os álbuns e uma outra fotografia, uma outra imagem que possua bastante respiro. Pensem sobre isso, separem essas fotos que eu falei, montem os textos, lembra que eu falei, textos curtos, rápidos, verdadeiros sobre você e sua empresa, comecem a mesclar com essas fotos e eu tenho certeza que depois dessa dica você terá muito mais facilidade em fazer isso. E se você ainda tem um pouco de dificuldade, você pode até delegar isso para um designer, como eu, como vários outros no mercado. Só que se você separar essas fotos já de maneira bem prática, você vai facilitar a vida de quem vai fazer o seu PDF, mesmo que não seja você. Então pensem sobre isso, porque eu tenho certeza que isso faz a diferença em um bom PDF de apresentação. E para a gente finalizar toda essa etapa de apresentação e de PDF de orçamento, eu quero lembrar você sobre um assunto muito importante que eu falei na etapa de comunicação, que é linguagem visual. O seu PDF precisa conversar com toda a linguagem visual da sua empresa, da sua vida também. Então, sempre que você for colocar um texto sobre você, pense se esse texto está sendo linkado com o texto que está no teu site, com as suas publicações que está na sua rede social. Cuidado em ver outros PDFs e querer simplesmente adaptar o seu PDF, os seus textos, as suas fotos para aquele padrão.
Procure realmente se diferenciar através da linguagem, usando textos, usando o design da sua marca como base para criar todos os elementos do PDF. Eu, como designer, faço muito isso, não só para mim, mas para outros profissionais também. Enfim, peguem tudo que vocês têm de vocês, da sua linguagem, da sua característica, dos seus valores, daquilo que você gosta de comunicar e coloque isso no PDF. A melhor apresentação é aquela apresentação que impacta e também fala a verdade, fala sobre você, fala sobre aquilo que você quer oferecer da melhor maneira possível para o seu cliente. Eu não poderia terminar de outra forma senão agradecendo você que assistiu, fotógrafo, fotógrafa, designer. Também quero agradecer ao Congresso Wedding Brasil, a Marcela, por mais essa oportunidade de poder compartilhar aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo. Só para a gente resumir essa etapa final, eu falei sobre 3 coisas muito importantes aqui, principalmente para você fotógrafo, fotógrafa. Eu falei sobre o álbum de portfólio perfeito, sobre comunicação e também sobre PDF de orçamento. E dentro de cada etapa eu dei 3 dicas fundamentais que eu uso, que eu já usei até hoje, que eu continuo usando, dicas que eu dou para todos os fotógrafos que trabalham aqui com a gente, que precisam dos nossos serviços, que pedem a nossa orientação. Enfim, tudo que eu falei aqui é algo já comprovado e validado pelo mercado, como experiência própria e como experiência para quem nós já compartilhamos. Então eu tenho certeza que se você anotou, se você prestou bastante atenção e se você aplicar tudo isso que eu acabei de conversar com vocês, você terá bons resultados. E olha só, eu vou fazer um pedido especial aqui. Se você aplicar essas dicas e alguma delas der muito certo, se você conseguir realmente bons resultados com tudo isso que eu falei, e eu acredito do fundo do coração que você irá conseguir, conta para mim na rede social, minhas redes sociais ficarão por aqui e eu vou ficar muito feliz em saber. Mais uma vez, obrigado Wedding Brasil e obrigado a você que dedicou o seu tempo a aprender um pouquinho mais sobre álbum de fotografia e comunicação.